Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da LM, que você já sabe, o seu canal jurídico contábil. Toda semana um super convidado ou uma super convidada. E hoje a gente tem uma super convidada, a doutora Marcela Moneta, advogada, professora e consultora em licitações. E hoje o bate-papo, vocês já viram, é a licitação. Então, um assunto muito interessante tanto para os profissionais da área de perícia, advogados, empresários que estão nos assistindo, porque muita gente tem dúvida, né? Tá, a licitação pode ser com pequena empresa, grande empresa, como é que funciona? Então, a gente vai... a gente não, né? Ela vai dar uma aula aqui para nós sobre todas essas dúvidas que a gente tem e eu mesmo tenho. Então, bem-vindo ao nosso canal. Obrigada, Cláudia. Muito bom estar aqui. Um prazer falar com todo mundo. Espero que eu consiga elucidar todos os pontos. Com certeza, trouxemos aqui uma professora que sabe tudo aqui. Então, vamos começar, né? Essa licitação é só para grande empresa, pequena empresa, né? Queria eu também te confesso que sei muito pouco sobre licitação. O nosso escritório aqui nunca atuou, né? Sobre licitação, porque a gente também tem um pouco, às vezes, de medo, né? Pelo volume, os riscos, enfim. Então, vamos lá. A gente até faz uma parceria aí. Claro. Então, pessoal, qualquer empresa pode participar de licitação. Uhum. Desde a microempresa, desde o microempreendedor individual, até as grandes empresas, né? Eu estou fazendo algumas apresentações e aí eu vejo que grandes empresas como a Renault do Brasil, ela participa de licitação e ela vende muito, ela é uma das maiores vendedoras do governo. Né? Por quê? Porque vende carros, vende manutenção. Então, existe essa questão de que as pessoas têm muito medo de participar porque não sabem como funciona. E o que vai determinar o funcionamento da licitação é o edital. Sim. Então, no momento que a gente pega o edital, até a pessoa física pode participar. Entendeu? Dependendo do objeto, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso ali, quando a gente começa a abrir a licitação, é meio que automático, né? Então, quando eu abro a licitação, eu já vejo ali os impedidos. Então, ali ele vai dizer empresas que estejam em consórcio, cooperativas, né? Porque alguns objetos não comportam esse tipo de regime. E ali eles colocam, pessoas físicas não podem, ou microempreendedor individual, por quê? O microempreendedor individual, ele é um regime que permite que a gente não fique tanto no anonimato, né? O trabalhador, ele vai ter um CNPJ e ele vai pagar imposto, né? No momento que eu tenho atividades regulamentadas, eu não posso ser microempreendedor individual. Um exemplo, advogado não pode ser microempreendedor individual, médico não pode ser, fono, físio, psicólogo. Então, se eu vou participar, eu sou uma psicóloga e eu vou participar de uma licitação de psicologia para o município X, eu não posso ser microempreendedor individual. Por quê? Porque eu tenho uma atividade regulamentada pelo Conselho Regional de Psicologia. Sim. Então, nesse momento, eu não posso. Então, eu derrubo muita empresa. Porque daí vem o microempreendedor, bota ali o documento e eu digo, peraí, mas não pode. Não, mas não pode. Entende? Por quê? Porque é a própria vedação do Simples Nacional, né? Do CGSN, né? Que é o Comitê Geral do Simples Nacional. Então, gestor do Simples Nacional. Então, esse tipo de atividade não pode ser como um microempreendedor individual. Então, a empresa ela precisa ser uma AMM, né? Ela precisa ser uma limitada, nem que ela continue com um regime de tributação simplificado. Ela pode ser simples, mas ela não pode estar ali no MEI. Por exemplo, mas várias outras atividades, açougue, pode ser MEI, né? Então, eu brinco, Cláudia, que o órgão público, ele é um grande contratante. Então, tudo que a gente faz na nossa casa, o órgão público vai fazer. Ele vai comprar comida, ele vai fazer a compra de um carro, ele vai adquirir um imóvel, tudo ele vai fazer, a diferença é que ele vai fazer para a população, né? E a gente faz para a nossa casa. Então, é sempre importante a gente entender que hoje é muito difícil não ter algo que não possa ser licitado. Eu te digo que eu conto nos dedos essa questão de quem não pode participar de licitação. É quem não tem um objeto para vender. Claro. Entende? Eu participo de licitação como consultora também, né, para órgãos públicos.
para consórcios, porque acaba que eles centralizam a contratação e descentralizam na forma de aquisição. Né? Então, eu sou contratada em Minas Gerais, por exemplo, e emito pareceres, né, sobre a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações. Então, para mim, 23 anos trabalhando com licitação, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Né? Aliás, foi a licitação que me levou para o direito. Né? Porque daí eu vim para Porto Alegre, entrei na faculdade, fui a única da minha turma que fez direito administrativo na segunda fase. O pessoal disse, sua louca, e passei. Então, tipo, é pelo gostar, né? É por conhecer, né? Na época da 866, agora é 14.133. Então, eu acho que, assim, paradigmas podem ser quebrados. Eu acho que todo mundo pode tentar participar de licitação e, com certeza, ter essa experiência para dizer assim, não, eu fui contratado pelo poder público. Né? E ter essa experiência de ser contratado com o poder público. Não é à toa que eu estou 23 anos nesse mercado. Mas antes da gente falar assim, um conceito, né? Dizer para o pessoal de casa o conceito, que é a licitação, os objetivos da licitação. Uma curiosidade, né? Que tu falou que consegue derrubar, né? Vários. Tem pessoas que entram assim, se aventurando, muito, sem saber nada. Muito. O Marçal já disse, né? Os mergulhões. Né? O Marçal Justen, que é o nosso grande doutrinador em matéria de direito administrativo. Existem as empresas que, apesar de hoje os órgãos públicos estarem mais exigentes, hoje a gente está vendo uma demanda muito grande. Ontem mesmo um cliente veio me chamar, Marcela, eu vou tomar uma punição. Eu digo, cara, vamos respirar. Punição é punição, mas eu não quero que tu fique punido com o órgão público, né? Porque hoje a lei traz até a questão da reabilitação do licitante. Mas quando as empresas não têm um documento, o que é que elas fazem? Existe, tá, Cláudia? Elas colocam uma empresa ME, pode até ser delas, mas é um laranja que está ali, e aí ele vai dando lance para o quê? Para puxar o preço para baixo. O que é que eu sempre falo? Quem é meu cliente sabe, Marcela não faz licitação para ir para a cabeça. A Marcela vai ficar ali em terceiro, quarto, quinto, e aí no momento que o pregoeiro chama, a gente já pede uma proposta execuível, diz que ele não consegue ali na forma do artigo 59, e aí o pregoeiro ele tem que fazer uma diligência. Né? No momento que a empresa ela não consegue demonstrar, ela já cai ali, ou seja, eu não tive nem tanto trabalho. Entendi. Mas, por exemplo, a gente participou de uma licitação no município de Teutônio. A gente estava em 6º lugar. E quando eu fico assim muito atrás, eu desligo, porque quando o pregoeiro fala, ok, acabou o processo, já adjudiquei, a cliente me liga. Marcelo, o pregoeiro ligou pra gente, estão chamando a gente. Como assim estão chamando a gente? Mulher, a gente ficou lá atrás. E ela caiu todo mundo. Eu disse, tá. Daí a gente foi contratado. Ou seja, eu fiquei em 6º lugar nessa licitação. A gente ganhou com um preço muito bom. Então, é por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas vão naquele afã de porque eu quero ganhar. E eu digo, cara, tu tem que ter estratégia. E colocam aquele preço baixinho que quando não queima preço, porque o que acontece? E essa depois. Minha cliente, Cláudia, ela está sendo chamada em outros pregões que participou no início do ano porque a empresa não conseguiu executar. E ela está abrindo mão. Ela está abrindo mão, que ela está dizendo assim, Marcelo, eu não consigo. Aí o que acontece? O órgão público ele vai acabar tendo que fazer uma nova licitação. Porque se a minha cliente ela não consegue, com o preço dela, executar, nenhum outro vai conseguir. Porque ela já ficava com um preço muito bom, entende? Mas é a questão dos insumos, né? Ela tem um serviço mais específico, então ela não consegue executar. Então, gente, tenham muito cuidado, não se enlouqueçam, eu sempre brinco. A licitação está ali, eu participo de licitação todo dia, até brinquei, né? Eu estava vendo a licitação dentro do carro para ver como é que estava a movimentação. Tem licitação todo dia, a gente não chora pela licitação. A gente sabe que no outro dia vai ter outro pregão, vai ter uma contratação direta, entende? Que a gente vai se aprofundar um pouco mais. Mas assim, façam uma estratégia, estudem os custos que vocês precisam ter. Muitas vezes as pessoas falam assim, vou vender um pneu lá para o Acre. Tu pode vender, tu pode fazer da China até uma licitação, não tem problema nenhum. O problema é que tu tem que entregar aquele pneu. Claro. E o teu frete, todos os teus impostos, tudo tem que estar dentro daquele valor. Então, tu tem que saber que, bom, se eu tenho uma equipe, eu preciso pagar a minha equipe, eu tenho que pagar o frete e eu tenho que entregar o pneu no prazo que o órgão estabeleceu. Então, não adianta vocês quererem mudar isso.
Sim. Tentar fazer de forma diferente. A gente vê Tem muito que- guru de internet, né? É. Mas não inventem a roda com o órgão público, porque Sim. hoje eles estão mais exigentes. Não, e exatamente, que daí tu vai fazer um preço menor para tu entrar lá, como tu falou, tu não vai conseguir fechar a conta, né? E as exigências a gente sabe que são muitas, né? Principalmente, né, com órgão público, a gente sabe Não, como é que é. inclusive, Cláudia, eles falam que quem não mantiver a proposta, a não ser em decorrência de fato superveniente, vai ser punido. Então, tu pode tomar uma advertência, uma multa, e tu pode ficar impedido, né, de licitar. Então, para quem está começando, ok, mas imagina uma empresa que já está estruturada. Você falou para mim, Marcela, eu conheço empresa que só vive de licitação. Sim. Então, tu tem uma punição, tu não entra. E aí, até tu tirar essa punição, ser reabilitado, tu perdeu um monte de coisa e aí tu perde tua receita e tem que demitir pessoal. E que nem tua cliente, tipo, ela ganha e é chamada, ela pode dizer não e não ser punida? O artigo 90 ali, da 14133, o parágrafo 3º, se eu não me engano agora, ele fala que, se decorrido o prazo de validade das propostas, ou seja, 60 dias ou 90 dias, que são os prazos mais utilizados pelos órgãos públicos, eu estou liberada. Então, como a licitação foi no início do ano, já decorreu o prazo da minha proposta. Eu aceito se eu quiser. Eu sempre digo, vocês não são obrigados, licitantes que já participam de licitação, vocês não são obrigados a aceitar no preço do primeiro ou negociar com o pregoeiro. Tentem sempre fazer pelo preço de vocês. Agora, se mesmo com o preço de vocês não conseguem executar, vocês simplesmente abram mão. Diz, a gente não consegue executar porque o preço está... Agora a gente não consegue porque a gente deu um preço em janeiro, agora a gente está em maio, os insumos aumentaram, etc e tal, e não vai ter punição. Ah, que bom, Entende? Né? Eu achava que tinha alguma multa, alguma coisa. Não. Agora, se eu for, se eu aceito, aí aí aceitou. Aí se eu desistir, realmente eles abrem um processo administrativo. Sim, ainda contra tem que mim. cumprir. Então vamos agora para o conceito, então. O que é a licitação, os objetivos da licitação. Então, pessoal, licitação é uma questão constitucional, né? A gente tem a questão de que a administração pública, ela tem que, de acordo com o artigo 37 caput ali, ela tem que observar os princípios, legalidade, moralidade, publicidade, e abrir um procedimento administrativo ali de acordo com o inciso 21. Então, abrir um procedimento administrativo que respeite todos esses princípios para escolha, né, de produtos, serviços, obras, alienações, de acordo com a legislação que rege a matéria que hoje, né, no nosso país é a 14133, é uma lei do dia 1º de abril de 2021, né, não é uma brincadeira, né, não é dia do bobo, realmente ela foi promulgada no dia 1º de abril, e ali o artigo 2º ela fala, né, que a administração observa todos esses princípios para adquirir produtos e respeitar a isonomia, né? Ou seja, a gente ter uma questão igualitária dentro dos preceitos legais, de fazer essas aquisições, respeitando as ordens, né? As preferências, ME, PP, MEI, eles têm uma prerrogativa de ter preferência em licitação, até porque foi feito para fomentar, né? Para que mais empresas, pequenas empresas pudessem participar desde 2006 pela Lei Complementar 123. Então, observando tudo isso, o objetivo é o quê? Trazer empresas, trazer essa proposta de comunicação do público com o privado, né? A gente até vai falar sobre o diálogo competitivo depois, mas trazer essa proposta de empresas poderem apresentar seus produtos e serviços para o governo e conseguir ser contratada. Então, os objetivos da licitação é o quê? É atingir o interesse público, né? Então, toda vez que eu vou fazer um parecer, alguma coisa, eu sempre falo assim, gente, isso é interesse público. E interesse público não é a Marcela, não é a Cláudia que define. Quem define interesse público é o gestor, né? É a pessoa que está ali incumbida de fazer a contratação, de realizar, ou seja, os órgãos públicos, né? Judiciário, legislativo e executivo, né? Que acabam atendendo, observando as disposições da 14133, né? Empresas estatais a gente tem a 13303, que não é a mesma legislação, mas todos têm que fazer um processo administrativo formal, legal, para fazer compras e serviços. Então, não tem... Quando eu pergunto para os meus alunos, por que vocês licitam, né, para os órgãos públicos, por que vocês licitam? Ah, porque a gente tem que comprar. Não, vocês licitam por exigência legal, né? É constitucional e é legal que vocês precisam fazer essas aquisições observando todos esses preceitos, ou seja, contratar
estipular as condições dentro de um instrumento convocatório que defina ali como é que vai se dar todo o procedimento e assim a gente ter uma empresa que possa vender seu produto ou seu serviço para a administração pública em geral. Perfeito. Agora eu quero conversar um pouquinho contigo sobre a diferença de licitação e contratação direta, que aqui no escritório contratação direta isso funciona e muito bem, né? Sim. Mas para o pessoal de casa saber direitinho. Sim. Então, assim, Cláudia, a gente tem algumas modalidades de licitação e a contratação direta, ela é uma exceção, né? A gente sempre fala, existe a contratação direta, a dispensa por si só, né? A dispensa de licitação e temos a inexigibilidade de licitação. Então, nas modalidades licitatórias, a gente tem o pregão e a concorrência que hoje a gente fala que ela foi apregoada, ou seja, hoje a concorrência tem lance. Quem é da 8666 sabe que não existia lance na concorrência, era preço fechado, né? Então, tinha essa coisa da gente, não, vou botar o preço do edital, vou botar um preço 5% menor, vou botar 2% menor, a gente já ouvia muito isso. Então, hoje a concorrência, tu vai entrar numa sessão de lance, tu vai entrar em disputa numa concorrência. Qual é a distinção das duas, né? O pregão, ele é para serviço comum. Então, aquisição de água, material de expediente, material de limpeza, material de higiene, impressora, tudo isso é pregão, né? O edital, ele é objetivo para esse tipo de aquisição. Então, serviços comuns, pregão. Agora, concorrência, Marcela, serviços e obras especiais de engenharia. Então, construção da ponte, fazer uma rodovia, construir uma escola, isso é concorrência. Vai mudar o critério da escolha do licitante, tá? O diálogo competitivo, como eu tinha falado hoje, ele foi uma inovação da 14133, que ainda não é muito utilizado, mas mais ou menos eu gosto de sempre trazer, né, quando eu vou ensinar para os meus alunos, que o diálogo competitivo eu até achei que o governador iria utilizar na época das enchentes, porque o diálogo competitivo ele traz uma questão de inovação tecnológica ou técnica. Então, essa questão do Guaíba. Então, a gente achou, as pessoas que trabalham com licitação achou que ele iria abrir um diálogo competitivo para quê? Porque eles viajaram para fora do país para verificar como é que outros países que foram atingidos por grandes cheias fizeram para que isso não se repetisse. Então, o diálogo competitivo nada mais é do que a administração abrir para as empresas privadas que detenham essa expertise, dizer assim, ó, vamos ver como é que a gente faz isso aqui diferente? E aí, com base nessas propostas que essas empresas fornecem, eles abrem um edital com essa proposta, com a proposta escolhida. E aí as empresas participam e quem apresentar o melhor preço ali dentro daquelas exigências que o edital vai fazer, consegue executar esse tipo de serviço. A gente tem um concurso e tem um leilão, né? O leilão hoje é para todo tipo de alienação, bem imóvel e bem imóvel, e o concurso é para selecionar propostas dentro de critérios para questões voltadas para, por exemplo, foi feito um concurso para escolher o memorial da Kiss. Ah, sim. Entendeu? E vencer uma empresa. Então, não é o concurso, aquele concurso que a gente passa para ingressar na administração. E a contratação direta, ali o artigo 75, ele vai trazer as formas de dispensa de licitação. Então, na dispensa de licitação, a gente tem um rol com vários incisos. Eu gosto sempre de trazer os mais utilizados pela administração, que é a dispensa pelo valor. Ou seja, a gente tem o artigo 75, 1 e 2, que fala ali que a dispensa pelo valor pode ser para serviços e obras de engenharia e manutenção de veículos, e tem um valor, 114 mil. E para compras e serviços, 65 mil, se eu não me engano. E esses valores eles são atualizados anualmente. Tá? A própria legislação trouxe isso. Existe a dispensa emergencial, que é a dispensa que aconteceu muito aqui na época das enchentes. Tinha município que não tinha nem prefeitura, né? Estava tudo embaixo d'água. Então, hoje, a dispensa emergencial ali, o artigo 75, inciso 8º, ele traz essa questão de que a gente aumentou o período, antes era 180 dias, hoje é até 1 ano, mas ele veda a readmissão da mesma empresa. Ou seja, se eu ganho uma dispensa emergencial, e aí eu sou contratada,
O órgão público, ele tem até 1 ano para me manter ali. Se porventura, excepcionalmente, exceda esse prazo, eu não posso ser recontratado. O órgão público é obrigado a abrir uma nova dispensa. O Tribunal de Contas não gosta disso, tá? Órgãos públicos, atentem-se. Então, dentro desse período, vocês precisam abrir a licitação. Porque é o que o Tribunal de Contas faz. O Tribunal de Contas está dando muito apontamento. Tá? Apesar de que a lei é nova, tem 5 anos, perdão, mas ter cuidado com essa questão. E hoje ainda tem uma questão maior. O parágrafo 6º ali da 14133 do artigo 75, ele fala o quê? Que se houver um indício de que a dispensa, a emergência, ela foi fabricada, o que é uma emergência fabricada? Eu estou ali sabendo, eu sou o gestor, eu estou sabendo que eu preciso adquirir aquele tipo de serviço e eu simplesmente, vou fazer porque eu quero selecionar aqui os meus e tal. É obrigado a fazer a responsabilização desse gestor. E outra coisa, não tem mais essa de que é só o prefeito. É só o governador. Não, agora aquele agente público que participou daquela fabricação emergencial, ele também vai ser punido. Então tem essa questão, os crimes estão mais severos e por isso que eu falo que é tão importante quando se abre uma dispensa emergencial que você trabalhe para que não entre nessa vedação, ou seja, em menos de 1 ano você consiga finalizar esse tipo. E a inexigibilidade de licitação, ela já é o específico do específico, ou seja, toda a exceção da exceção. Então, quando é que a gente tem questões de inexigibilidade? Quando existe um serviço exclusivo, né? Uma única empresa pode prestar esse tipo de serviço. Então, a gente tem para serviços técnicos, perícia também entra, a gente tem a questão de produtos exclusivos e a gente tem a questão de contratação de profissional, né, do setor, que eu sempre falo, sempre cantores, pessoas que têm notória, como é que é? Não é notória especialização, é para a questão do serviço técnico. Aquele cantor que tem um grande público, né, que seja conhecido pela sua fama, que seja reconhecido pela mídia, né, como um cantor ou sei lá, um ator, qualquer questão que envolva esse tipo, né, que ali é o inciso 3º. Então, a gente sempre vê muito o pessoal falando, mas contrataram fulano de tal. Contrataram a cicrana para fazer o show, a festa do município, o município está aqui com problemas e tal. Então, assim, é possível esse tipo de contratação, né, de artistas. A legislação, ela permite, mas existem critérios que precisam ser observados para que a gente não coloque ali 400 mil, 500 mil, que são cachês vultosos, né, para esse tipo de contratação, mas que a gente tenha esse bom senso do gestor ao fazer esse tipo de contratação. Porque, às vezes, eu não preciso trazer a Anitta, eu não preciso trazer o Gustavo Lima para proporcionar para os meus munícipes, né, para os cidadãos, eu não preciso trazer um cantor tão reconhecido. Claro. Mas eu posso trazer um outro que consiga, fazer a festa, né? E também eu não precisa ser um artista consagrado nacionalmente ou internacionalmente. Às vezes a gente tem as questões regionais, né? Eu sou pernambucana. Então lá em Pernambuco a gente tem cantores que são mais reconhecidos e aqui no Sul a gente tem bandas e tem cantores que são mais... O Guri de Uruguaiana. O Guri de Uruguaiana é daqui. Sim. Se você chegar lá em Pernambuco e dizer, eu vou chamar o Guri de Uruguaiana, a pessoa vai dizer, gente, quem é? Pelo amor de Deus. Então, essa questão da regionalidade também, ela é muito importante porque ele não deixa de ser reconhecido pela crítica. Ele não deixa de ser reconhecido como um artista. E ele pode ser contratado, desde que satisfeito ali todos os requisitos que o artigo 74 ali estabelece. Então, a gente tem essas questões, né? Então, muitas vezes, quando eu faço perícia, por exemplo, para contratação por inexigibilidade, eu sempre falo assim, gente, currículo não é... Um currículo não me dá o entendimento de que aquela pessoa faz aquele tipo de serviço e só ela faz. Então, eu sempre digo assim, para eu contratar uma empresa hoje, que ela tenha uma notória especialização e ser contratada sem licitação,
Eu preciso atender alguns critérios. Então, assim, até empresas que prestem esse tipo de serviço para a administração pública de consultoria, a maioria que eu conheço são empresas de notória especialização, né? São grandes escritórios, né? Até porque a gente tem uma questão técnica. Não é todo mundo que presta um serviço de licitação, que entenda ali todos os preceitos, todos os fundamentos, para fazer um parecer ali de acordo com o artigo 53, né, da 14133. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter corpo técnico, a gente tem que ter um quadro técnico, a gente tem que ter artigos, publicações. Então, não é só um currículo que me dá isso, porque no currículo a gente coloca qualquer coisa. Eu sou eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Claro. E não é aquilo que vai dizer que eu sou uma pessoa que possui notória especialização. Claro, e sim toda a história que a empresa possui. Então, é assim que a gente consegue ter uma contratação rígida por notória especialização. Tá. E uma curiosidade, quando a empresa, né, ou o advogado, enfim, te procura e diz assim, tu precisa dar o preço um pouquinho, pode ser centavos mais baixinho, né, porque eu quero tu como profissional, porque eu gosto de ti. Que tipo de... Essa é a tal da contratação? Qual é o tipo? Isso é um pregão. Seria um pregão. Isso é um pregão. Porque o que acontece? Porque até é órgão público, né? Já aconteceu comigo isso. Órgão público e o cliente, que eu já era meu cliente, né? Só que ela conseguiu, né, começar a trabalhar para o órgão público. E aí ela disse, não, eu tenho essa minha profissional, quero que ela trabalhe comigo, confio nela. Só que eu tive que baixar um pouquinho o preço para... tu fez uma negociação. Para poder entrar, entendeu? Entendi. Então isso aí foi... Só que eu não sei daí que modalidade... Isso aí para mim deve ter sido uma dispensa. Entendi. Entendeu? Foi uma contratação direta. Por quê? Porque pela legislação ali, por uma licitação, tu tem que estar dentro de um sistema público. Sim. Hoje a gente tem mais de 300 sistemas. Hoje a gente tem portal de compras públicas, Procergs, tem um pregão online Banrisul, tem um Comprasnet, licitações E, Caixa. Se eu falar aqui, eu passo o dia falando de portal. Então, dentro desses portais é que acontece toda a negociação. Qualquer coisa fora, além de ilegal, é imoral. Sim. Então, quando a gente tem uma negociação, como você falou, foi uma questão de contratação direta. O órgão público não deixou de observar a determinação da lei, mas aí ela teve que ajustar a proposta dela para que não ocorresse nenhum problema lá na frente com quem? Com o Tribunal de Contas, que é quem audita, né, quem faz o controle externo desse tipo de negociação, sim, né, de qualquer tipo de contratação pública. Porque nós profissionais a gente recebe muito, né, eu falo aqui da perícia, né, mas diversos profissionais devem acontecer, todos os dias e-mail com empresas pedindo para tu dar uma proposta para tu entrar na... Muito interessante isso. O que acontece, pessoal? Eu sempre brinco que quando chega no início do mês, eu tenho os meus pagamentos. Então, eu tenho creche de filho, supermercado, manutenção de veículo, eu tenho todos os meus custos. A administração é a mesma coisa. Quando sai um ADFD, um documento de formalização de demanda, dizendo, olha, eu quero comprar 10 celulares. O secretário pede isso para o funcionário ali, o servidor público. O servidor público, ele começa o processo. Então, ele vai fazer o ETP, depois ele faz o TR, né, que são questões mais técnicas, estudo técnico preliminar e termo de referência. E aí ele monta o edital, nasce o edital. E ali no edital é que nós vamos ter, nós licitantes, vamos ter a caracterização do objeto. Ou seja, eu quero celulares Samsung, assim, assado, com X tipo de memória, papapá. Outra coisa, celular, eu botei Samsung, mas eles vão colocar aparelhos celulares, né? A questão do nome ali da marca é mais para eles darem uma noção de qual é a condição técnica para aquela caracterização, ou seja, similar a um Samsung, por exemplo. E aí, para que essa licitação saia e eu tenha um preço de referência, o que é que eu faço? Eu, servidora pública, vou pedir para as empresas que façam esse tipo, que vendam esse tipo de produto, me passem orçamento. Porque com base nisso, eu abro o meu orçamento estimado. O orçamento estimado da Prefeitura de Porto Alegre para adquirir os 10 celulares, porque eles entregam celulares corporativos para os servidores que possuem ali cargos mais estratégicos, né? Os secretários, né? Essas questões. E ali o artigo 23, ele traz as condições para isso. Nossa, são 5 incisos. E o 4º inciso é o orçamento direto com os fornecedores.
Então, ali eles podem pedir 3, 5, 10 orçamentos para as empresas, e as empresas, quando elas embasam, elas fornecem esse preço, eles fazem uma média para dizer, bom, então, hoje, para eu adquirir 10 celulares, eu vou pagar R$100.000. Ponto. Então, quando eu participo do pregão, eu tenho que entender que vai ser de 100 mil para baixo. Então, quando o cliente vem, aquele cliente frio, que nunca participou de licitação, ele vem conversar comigo, Marcela, 100 mil tá muito bom esse preço, não sei o quê. Eu digo, calma, que não teve pregão ainda, né? Quando tiver a sessão pública, corta para 50% isso, entendi. que vai ser o preço que vai acabar ali, se não for para menos. Então, você consegue fornecer o produto com as especificações que eles querem num preço melhor? Claro. Essas empresas, elas têm um poder de barganha maior junto aos fornecedores, porque elas não compram um celular, como a gente compra. Sim. Elas compram 10, 50, 100. Ontem um cliente meu de Santa Catarina me ligou e disse assim, que ele tem que fornecer tablets. E ele disse que a licitação foi em janeiro, e agora o órgão público veio com empenho pedindo para ele lá não sei quantos tablets, e disse que o tablet, ele disse, Marcela, dobrou de preço. Falei, cara, vamos conversar com isso, mas quando foi em janeiro, ele tinha um preço. E agora os tablets já estão por outro preço. Então, tem aquela questão, claro, que eu gosto de falar, que é o risco do negócio. Sim, né? A gente tem que saber, aí a gente está estudando como é que vai fazer, porque teve pedido de reequilíbrio e tal. Mas é importante que as pessoas saibam que elas precisam ter qual é o meu custo final. Para que eu pague a Marcela, para que eu leve esse frete, sei lá, aqui de Porto Alegre lá para Recife, se eu for participar, porque o pregão eletrônico ele te dá essa possibilidade de participar de qualquer lugar, desde que atenda as condições do edital, e o frete para isso. Porque eu já tive cliente que olhou para mim e fez, muito legal e tal, agora eu vou mandar para eles o preço do frete. Eu falei, mas não é assim que funciona, isso aí é com o privado. Com o público ali, inclusive tem parágrafos que eles colocam no edital, que já são meio que copia e cola, que tipo assim, nesse preço estão todos os custos que a empresa tem que suportar. Então, encargos, tributos, fretes. Então, aquele preço que eu forneci, eu tenho que honrar ele até o fim. Tá, mas voltando à história do e-mail, né? Curiosidade minha aqui. Então, não adianta só tu preencher aquele e-mail, aquele formulário. Inclusive, tem alguns que pedem até já tua conta bancária. Sim. Tá? E aí eu sempre fico... nesses tempos que a gente tá, né, de golpes, coisa e tal, eu não forneço, porque eu penso assim, por que eu vou fornecer meus dados bancários, que é algo que eu estou enviando, eu nem sei se vou ganhar, eu nem sei como é que funciona isso. Né? O que eu sempre falo para os clientes é que assim, se vocês não querem, vocês colocam ali que o órgão responde ali na própria folha. Sim. Se for passar o preço, dizer assim, tendo em vista, né, a questão de privacidade, questão de não colocar a conta bancária, assim, nós deixamos essa informação para caso haja uma contratação, uma possível contratação direta, e aí o órgão público entra direto. Não tem problema nenhum. Ali é mais uma questão formal, até porque a própria legislação traz essa questão de fazer a solicitação através de um documento, né, um ofício solicitando às empresas. Mas questões assim que não vai mudar muito, por exemplo, qual é o problema de eu omitir o meu dado bancário, porque eu estou só fornecendo o preço. Exatamente. Né? Eu só forneci o preço e disse, qualquer coisa, se vocês precisarem aí para uma contratação direta futura, estamos à disposição, e passa lá o preço, mas isso aí não vai dar problema para o órgão público. E na tua experiência, tu acha que os profissionais que enviam mesmo esses e-mails, coisa e tal, mesmo não colocando dados bancários, ou colocando, enfim, tem a chance de ser contratado? Acho muito difícil. O que eu sempre pergunto? Para que serve essa cotação? Isso é uma cotação para abertura de licitação ou para contratação direta? Até porque existe, eu sempre gosto de falar, que existe o preço para contratação direta e existe o preço para o pregão. No preço do pregão, as empresas tendem a colocar um valor maior. E no preço da contratação direta, elas tendem a colocar um valor menor. Por quê? Porque se o meu valor for menor, eu vou ser contratado direto. Claro. Entendeu? Então, tem essas questões que eu sempre peço para o cliente perguntar. E aí, o órgão público respondendo, fica a critério dele passar o preço. Ele não é obrigado. Vocês precisam entender isso. Vocês não são obrigados. Receber um e-mail de órgão público pedindo preço, responde se quiser. Se não quiser, simplesmente diz abdico, né? Abro mão de enviar preço, porque não participamos de licitação e toca a ficha.
E existe licitação não complicada? Porque é tanto documento, tem licitação. tanto... Não tem como, né? A licitação a gente tem ali, ó, do artigo 62 ao artigo 69, a gente vai ter ali tudo que for documento que eles puderem pedir. Existe a questão de que eles podem te dispensar de algum tipo de documento. Mas existem contratações assim que são tranquilas. Por exemplo, apresentar o pacote, né, que eu sempre falo. Pacotinho, contrato social, CNPJ, certidões fiscais, atestado, balanço, falência. Então, são documentos ali que são os mais normais, assim, né? Uma questão ou outra que envolve questões de conselho, questões mais técnicas, né? Serviços e obras de engenharia. Mas eu sempre falo que tem licitação, por exemplo, que eu faço no dia mesmo acaba. Né? O pregoeiro já tocou ali, já fez, está com muita pressa para finalizar aquele processo. Às vezes o contrato está acabando e eles não podem ficar sem o tipo de serviço. Serviços essenciais, vigilância, limpeza, merendeira de escola, né? Porteiro. Então, eles têm essa pressa porque eles não podem ficar sem esse tipo de serviço. Então, tu vê como é que eu gosto de falar, uma coisa mais objetiva ali. Abriu o pregão, já contratou, já finalizou. Eu falei que essa semana os órgãos públicos se combinaram. Eles disseram assim, vamos fazer todo mundo no mesmo dia. Assim, eu tive 6 pregões, num dia só. E aí, já tem licitação que acabou. Entendeu? Já finalizou. E tu atua só nessa ponta ou tu atua também, por exemplo, para os órgãos montar a licitação? Sim, com certeza. Eu sempre falo que a consultoria de licitação da Marcela, ela é tanto para o órgão público quanto para o empresário, né? O dono da empresa, o empreendedor. Para o órgão público, Cláudia, a gente tem a questão de ou ser contratado, como eu te falei, né? Por dispensa ou por qualquer outro tipo de chamamento que eles fazem. E também tem a questão dos cursos, né? Acaba que a gente dá curso para ensinar eles a fazerem o processo. Por quê? Porque o estudo técnico preliminar, o termo de referência, eles são documentos muito técnicos. E os órgãos públicos, eles ficam assim, tipo, gente, peraí, 5 anos e já é um documento que na esfera federal eles já utilizam, já fazem há muito tempo. E aí acaba que a gente ensina como que eles precisam fazer. Porque hoje a lei diz que até a contratação direta tem que ter ETP. E aí eles não sabem como fazer. Então, sim, eu auxilio, né? E dou aula. Né? Inclusive, eu tenho, semana que vem, aula de ETP e de TR para vereadores, né? Estou muito, muito feliz, ansiosa, adoro essa parte da docência, né? De poder ensinar, porque acaba que eu sou muito da prática, né? Porque eu vivo a licitação, eu faço licitação todo dia. Mas esses são os melhores professores. Os meus alunos falam assim, ô prof, fala aí de uma licitação aí que deu rolo. Eu digo, se eu for falar de rolo aqui, a gente vai passar o dia inteiro, tem que ver se não tem um policial aí pra gente não ter problema, entendeu? Mas sim, a gente tem eu trabalho tanto para órgão público quanto para privado, para empresas privadas. A questão é a forma como a gente faz, né? Quando no privado eu tenho que fazer a licitação para eles, no órgão público a gente tem que ensinar a sair do papel, né? Ou seja, a licitação dá andamento. Bacana, é legal. Porque eu já conheci, né, advogados que trabalham com licitação, mas eles optam por uma ponta ou outra. Sim, não atuar nas duas. Mas eu acho bem bacana, porque a montagem toda, que é todo um ensinamento, né? Enfim, é todo um estudo, e depois aquilo só vai te ajudar para outra ponta, né? Porque sim. Por óbvio, né? Mas, então, acho bem interessante. Mas é engraçado que eu tenho um grupo de WhatsApp. E eu sou muito constante ali no LinkedIn. Eu gosto muito de usar o LinkedIn para essas questões profissionais. Aí tem um curso de planilha que eu vou abrir agora em junho. E aí eu coloco assim, você está com dúvida, você está com problema, você é analista, você é servidor público, você está estressado, você quer, sei lá, falar o que quiser, entra no meu grupo. E aí a gente já está com mais de 400 pessoas nesse grupo. Que legal. E foi uma coisa assim, despretensiosa, sabe? Tipo assim, eu abri com um colega lá, um parceirão de São Paulo, Robson. E aí eu disse assim, e ali todo dia a gente se ajuda, sabe, Cláudia? Porque acaba que eu fecho o negócio ali com gestores, fecho com empresários. Hoje tem clientes fixos pelo grupo, mas o que é mais legal é essa questão da gente se ajudar. Sabe? Às vezes a pessoa coloca ali, gente, eu estava aqui no pregão, e daí o pregoeiro fez isso, não sei o que. Faz isso. E aí tem um cara que é de Brasília, que ele também é do tribunal, e aí ele, não, eu quando acontece isso, eu faço assado. Então é uma ajuda mútua, sabe? Genuína, assim, a gente
A gente quer se ajudar, não é o vender. Eu não quero vender para ti a licitação, porque ali todo mundo faz a licitação. Claro. Ou é na ponta de cá, ou é na ponta de lá. Mas aí acaba que essa ajuda, sabe? Às vezes a gente fica tão sozinho. E a confiança, empreendendo, né? Claro, não tem dúvida, isso é muito importante. Bom, e para quem está começando, vamos supor, o pessoal de casa está querendo começar nessa área, enfim, o que tu diria para quem está começando, o que estudar, ou aos empresários mesmo, né, a quem contratar, né, Isso. que é muito importante, porque, como a gente estava falando, né, muita gente se aventura sozinho e depois também não adianta, porque não vai ganhar mesmo, né? Sim. Gente, é importante que, assim, ó, o empresário, a pessoa que quer começar a participar de licitação, ela precisa entender que ela tem que ter documentos. Não tem como eu participar de licitação sem existir juridicamente, né? Como um empresário. Eu preciso de contrato social, eu preciso ter documentos, tá? Então, muitas vezes, o empresário, ele me procura, assim, com muita vontade, mas ele tá zerado. Eu não participo de licitação sem documento, né? Porque qualquer coisa depois vai dizer, não, a doutora disse que podia, agora eu tô aí, ó. Vou tomar ferro do órgão público. Não. Vocês têm que fazer todo esse preparo de documentos. Hoje, a legislação exige 2 exercícios sociais de balanço. Então, a gente tem que ter... Marcela, mas eu abri hoje, não tem problema, apresenta o balanço de abertura. A própria legislação traz essa possibilidade. Mas, assim, não dá para entrar na licitação como aventureiro. Porque... se acontecer qualquer coisa, tu mal entrou, tu já está sendo punido, e daí tu não participa mais de nada, daí até tu provar, como diz aqui, né? Que focinho de porco não é tomada, tu já se incomodou. Então, eu auxilio as empresas, para caso elas queiram me contratar, eu auxilio para a gente retirar os documentos, eu auxilio para fazer as inscrições nos portais de compras, eu auxilio para dar o lance, toda essa parte a Marcela faz. Mas não é o simples, eu tenho uma licitação semana... Muita gente faz assim, né? Doutora, pum, manda um edital para mim. Eu digo, que isso? Semana que vem essa licitação aí é o ouro, não sei o que, a pessoa não tem nem atestado. Fala, calma, vamos respirar, qual é o prazo? Claro. Dá pra gente fazer isso? Quais são as técnicas, as táticas que a gente utiliza, né? A gente tenta uma impugnação, pede um esclarecimento, faz uma coisa mais técnica para ver se o órgão público suspende a data da licitação. Mas não tem como eu entrar numa licitação zerada. Eu tenho que ter documento. Isso é burocrático, né? Então, a lei exige a formalidade, a lei exige a burocracia da documentação. Então, eu tenho que ter. Então, no momento que eu estou com tudo isso, eu trabalhei meus custos, né? Porque eu não faço, já digo, eu não faço a questão dos custos. Quem tem que fazer isso é a empresa. Claro. A empresa ela vai observar quantas perícias eu vou ter durante o ano. Quantas perícias no mês eu vou ter. Marcela, esse é o meu mínimo. Até porque isso é uma responsabilidade. Imagina tu falar algo não, e depois... Deus, aí a pessoa vai dizer assim, olha, foi tu que me falou esse preço. Então, assim, o lance, para que eu dê lance no processo, eu preciso saber da empresa. Então, a empresa, ela trabalhou aquele edital. Eu gosto de falar que a gente tem essa questão de trabalhar o edital. E aí, a empresa que tá só... Marcela, eu escuto muito isso, né? Eu quero só ver no que vai dar. Eu digo, então, tu só pega a ata e olha. Não tem problema nenhum, isso aí é público, tá? Agora, entrar na licitação, não dar lance... E se aconteceu o que aconteceu naquela prefeitura que eu falei de Teutônia? Eu era sexta e fui convocada. Eu vou dizer, não, eu não quero. Entendi. Aí o cara vai dizer, opa, mas pra que tu participou? Sim, só tá de curioso, né, pra ver como entendeu? É que funciona. Então não façam, não se aventurem. É algo assim, hoje o órgão público, eles estão... O que eu tenho de cliente com sanção, fazendo defesa prévia para evitar, judicializando depois, é muito grande, porque a própria lei traz essa questão de abertura de processo administrativo. Eles são obrigados a abrirem um procedimento para punir, né, para apurar a conduta da empresa ali durante o processo licitatório. Claro, contraditório, ampla defesa respeitado, mas é uma incomodação, entendeu, Cláudia? Tu tem ali que tu vai perder aquele tempo e tu fica sem saber se depois tu não vai ser punido de fato, né? Bom, antes da gente ir para o nosso último bloco, né? Então, falar para o pessoal de casa, se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhe com seus amigos, porque a doutora Marcela está dando uma aula aqui para nós, né? Então, acho que é todo mundo afim agora de entrar numa licitação, né? Porque a licitação, a gente está vendo, com tudo isso que tu está nos contando, é uma ótima oportunidade de negócio. Mas... por mais que é uma oportunidade de negócio, a gente tem que tocar nos riscos, né? Eu, assim, enquanto tu tá falando, eu tô pensando aqui no nosso negócio, enfim. Então, um exemplo prático para o pessoal de casa. Vamos que eu tenha entrado numa licitação. Aqui, a nossa empresa, a gente tem diversos colaboradores, enfim. Aí, acontece um erro na perícia, né?
Então, óbvio que na licitação, nesses contratos, tem as multas, né? Porque o que pode acontecer? Vamos supor que eu defenda, né? Eu entrei no município de Teutônia, já que a gente estava falando. Vamos supor que eu faço uma perícia e calculei lá, sei lá, que ele deve 50 mil. Mas, no fim lá do processo, a gente vê, não, que na verdade ele tem que pagar 100 mil, vamos supor, né? Então, isso é um erro, aconteceu algo, um erro material, enfim. Alguma coisa técnica que aconteceu. E isso vai trazer um risco, né? Isso depois que eu queria que tu conversasse um pouquinho com a gente, multa ou ser retirada, né, como profissional, ter uma sanção, como é que funciona? Então, existem as questões, mas o contratado ele é obrigado a reparar, né, os serviços que não foram feitos a contento. Se eu tenho uma questão que eu posso consertar, serviços, por exemplo, terceirizados que o contratado está deixando, o pessoal está chegando muito tempo atrasado. Bom, isso aí a gente conserta, não tem problema nenhum. A questão de erros que possam prejudicar o órgão público serão apurados em processo administrativo. Então, o órgão público ele vai ser compelido, se ele tivesse tomando por base o que você falou, o órgão público ele vai ser compelido por quê? Porque ele pode exigir da contratada esse pagamento. Porque o erro o ônus do negócio acarretou ao município um prejuízo de 50 mil, né? Pelo exemplo. E aí entra com perdas e danos judicialmente se não conseguir resolver administrativamente, porque a gente sempre tem a parte administrativa do negócio. Sim. Então, resolveu, a Cláudia disse assim, não, vamos lá, a gente faz alguma coisa da própria fatura que a gente tem, vocês fazem a glosa do serviço ali, a gente tem até o tal tempo, se consegue resolver, porque existem formas administrativas de se regularizar a situação. É um pouco mais leve. Isso. Então, assim, as multas, a questão de ser penalizado, precisa observar um processo administrativo. Se não observar, isso é nulo, né? Nenhum licitante, nenhum contratado pode ser sancionado sem o devido processo legal. Isso é constitucional. Agora, se eu consigo resolver, por exemplo, tem muita demanda, Cláudia, de obras e serviços de engenharia. Porque acaba que fazem um prédio, o prédio está com problema estrutural e tal, e aí acaba dizendo de quem é a responsabilidade, né? Então, acaba que se judicializa isso. Porque a empresa diz que o projeto básico não foi feito da forma correta, a gente foi avisando o órgão público não fez nada e tal. Então, acaba que judicializa e quem vai decidir é um juiz. Mas, no teu caso, se de fato foi um erro teu e você consegue resolver isso de forma administrativa, como eu falei, glosando da fatura ou até, olha, a gente pode resolver de uma forma diferente, tranquilo. O que eles querem é que aquele valor ali não seja retirado dos cofres públicos. Agora, se houve um erro de que a responsabilidade era do gestor público que não te passou a informação correta e com base nisso tu errou e tu conseguiu comprovar, daí de fato, se o órgão público não quiser resolver, judicializa. Mas, gente, isso é muito excepcional. Entendi. Entendeu? A gente sempre vê que eles querem resolver na via administrativa. Claro. Então, essas questões, eu sempre gosto de falar que tem que ter diálogo com o órgão público. Não dá pra gente entrar com os dois pés e, vamos fazer de qualquer jeito. Então, o problema dentro do contrato, ele vai ser resolvido no contrato. Quando é que existe uma rescisão, né, uma extinção, hoje não tem mais o termo rescisão, é extinção contratual. Existe quando a empresa ela deixa de executar o contrato, ou ela executa parcialmente, ou existe uma inexecução errada do contrato, o fiscal não está ali acompanhando a contratação, aí existe essa questão da extinção, né? Ou porque tem vários outros ali, o 137 traz ali um catatal de possibilidades. Mas, como eu sempre falo, né, a legislação ela trouxe essa questão de proximidade com o órgão público. Eu sempre sento, eu sou a primeira, quando a pessoa me procura para judicializar, eu digo, cara, vamos conversar com o órgão público primeiro, vamos deixar tudo às claras, porque a primeira coisa que o juiz pergunta é, tentaram resolver na via administrativa, e depois o órgão diz, não, mas ninguém me procurou. Né? Então, tentar resolver aquilo ali, se eu contar para vocês, a gente passa o dia aqui de problema com execução de contrato. Mas se vocês conseguem deixar tudo às claras, vocês têm
todos os documentos se comunicam formalmente. Eu sempre falo, evitem o WhatsApp para coisas urgentes. O WhatsApp é uma coisa ali mais para questões assim práticas, mas assim, ó, ofício, notificação, respondam pelo e-mail da empresa para ficar tudo isso, porque o WhatsApp se perde. Ah, é verdade. Às vezes tu não faz um backup, depois tu não consegue mais baixar o documento que a pessoa mandou, daí prejudica Fica bem muito. documentado, né? Então deixa tudo documentado para mostrar, porque às vezes é até desídia do servidor público. Muitas vezes tem desídia ali, ele não observou, foi negligente, imprudente e tal. E aí você consegue resolver esse contrato de uma forma para não se incomodar tanto. Claro. Então, por último, para terminar, te falar um pouquinho sobre licitação eletrônica. Então, essa questão, a legislação, ela trouxe muito essa questão da tecnológica, né? Hoje, tudo que pudesse ser feito eletronicamente, né? Todo o processo ser feito de forma eletrônica, perfeito. Porque a legislação, ela prioriza isso. O artigo 17, ali, parágrafo 2º, ele fala que o município, o órgão público que optar por fazer uma licitação presencial ou qualquer tipo de contratação de forma presencial, ele tem que filmar, como está sendo feito aqui, né? E disponibilizar esse áudio depois. Olha o trabalho que os órgãos públicos vão ter. Então, assim, por que ele está dizendo essa questão do eletrônico? Porque é mais fácil, é mais célere, é mais objetivo. Essa questão... Hoje, tem município que me procura e fala assim, doutora, como é que a gente faz para optar pelo presencial? Eu digo, mas eu quero que tu me responda. Porque eu não consigo... Se eu vejo... Eu estou procurando um edital e eu vejo que eu tenho que ir, eu digo, cara, eu tô fora. Sabe? Tu restringe a competitividade. Então, o eletrônico, ele veio para isso. Então, a lei prioriza o eletrônico. Façam o eletrônico. As pessoas... Hoje, Instagram, todo mundo tem. Muito difícil não ter. É só tu... Para pegar essa analogia e participar de uma licitação, tu tem que fazer um cadastro e entrar ali e dar lance. Ah, eu não consigo e tal. Olha, tem todos os meus... A Claudinha depois disponibiliza todos os meus contatos. Eu tenho rede social, marcela.moneta, LinkedIn, Instagram. Mas, assim, não tem como eu dizer para um órgão público que ele favoreça o presencial, né? Porque a própria legislação vai contra isso. Então... Tudo que puder ser feito, né, de forma simples, objetiva, observando a legislação e que a gente consiga ali verificar todas as empresas que estão participando, que é um portal de compras, tá tranquilo. Então, eu acho que isso aí, eu gosto muito da 14133 por isso, né, por ter trazido essa premissa do eletrônico. E tem uma coisa legal, né, o artigo 12 ali, ele fala que os documentos eles serão preferencialmente digitais e se houver alguma dúvida, o advogado ele pode fazer uma declaração dizendo que aqueles documentos são originais, ou seja, até a questão... que eu me lembro que tinha época que eu tinha que fazer um monte de autenticação em cartório. Hoje não precisa mais disso, por quê? Porque tá colocando a boa-fé do advogado. Eu sou advogada, eu digo, olha, esses documentos são originais, né? Por favor, façam pelo bem, não façam pelo mal. Então, é tudo isso, né? A legislação, ela tá tentando simplificar o processo. Então, para mim, só favorece as empresas, né, Cláudia? Coisa boa. Então tá, a gente podia ficar falando o dia inteiro, né? Mas a gente não pode. Eu adoro falar desse assunto, adoro. Vou te dar um mimozinho aqui da Laranja Marangela. Agradecer um monte a tua presença. E queria que tu falasse então pro pessoal de casa, deixa teus contatos, né? Como é que o pessoal te encontra, porque com certeza o pessoal vai ficar muito interessado. Sim, com certeza. Então, pessoal, eu tô no Instagram, tenho Consultoria Licitando, que é a minha empresa. Tenho marcela.moneta, que é o Instagram. Tem o LinkedIn, que também é Marcela Moneta. Então, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem entrar no grupo ali, no próprio LinkedIn tem vários links. No Instagram também, na minha bio, tem o link do grupo, se vocês quiserem estar lá conosco, né? Conversar, debater, licitação, a gente tem figurinha, a gente tem meme, a gente tem tudo, assim, é um grupo super unido. Fiquem à vontade. Semana que vem eu tenho um curso de ETP e de TR presencial aqui em Porto Alegre, no Hotel Leto, da Capacitare. E em junho agora também eu abro o meu curso de planilha de cursos para ensinar o pessoal a fazer planilha. Legal. E obrigado por essa possibilidade de participar e de expor e de mostrar que a licitação não é esse bicho que pintam, né? Toda vez eu sou a maior defensora da licitação e o pessoal, não é. Eu digo, é sim, vai participar que tu vai gostar. Coisa boa. Muito obrigada, então. Obrigada. Mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Então tá, pessoal. Então, não se esqueçam, né? De se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, né?
e até o próximo podcast da LM.